Bom, gente, vamos falar sobre a independência da América Espanhola. Falando, né? A América, a princípio, ela foi conquistada. Né? A América a gente considera tudo, né? América do Sul, Central, América do Norte. América Central, América do Sul. América Central hoje é um predomínio espanhol. Ao norte se estabeleceram 13 colônias da Inglaterra que deram origem aos Estados Unidos. Né? Enquanto que aqui os nossos países vizinhos, todos eles na América do Sul e Central, do México para baixo, né? Foi colonizada pelos espanhóis. Né? Também vamos incluir aí nesse pacote de independências um caso bem específico, mas super interessante, que é a independência de São Domingos, atualmente chamado de Haiti. Enfim, vamos começar falando do Haiti. Né? Qual é a particularidade do Haiti? Por que ele é importante nesse processo aqui? Porque o Haiti foi o primeiro país em que houve uma revolta dos povos escravizados e eles tomaram o poder, né? Expulsando os brancos de lá, os franceses no caso, tá? Bom, até onde hoje é o Haiti, quando Colombo chega nela, é a primeira ilha que ele chega, ela ganha o nome de Hispaniola, né? E mais tarde eles vão rebatizá-la de São Domingos, sendo ocupada por franceses, uma parte dela. Né? A parte ocidental, a parte oriental continuou sendo dos espanhóis. Na parte dos franceses, eles montaram grandes plantações que eram cultivadas pelos escravizados, né? Fumo, algodão, açúcar, faziam rum e exportavam essas bebidas, né? Na época, branco era 7% da população, 87% era negro. Mas esses 7% vivia de forma luxuosa, enquanto que os escravizados viviam da forma como já se conhece e se sabe muito bem. Né? Então, reagindo à opressão, os escravos eles vão começar a fazer fugas, formar quilombos. Em 1791, os trabalhadores dos canaviais vão fazer um levante, uma espécie de revolta, né? De grandes proporções. Né? O que eles queriam? Eles queriam liberdade? Não necessariamente nesse momento, eles queriam só diminuir o trabalho. Então eles queriam melhores condições de trabalho e tempo para cultivar a própria roça que era deles. Né? Depois surge na história um garotinho que foi instruído, um cara chamado Toussaint, François Dominique Toussaint, e depois ele adota o nome de Toussaint Louverture, que significa Toussaint, uma nova abertura, algo novo, algo assim, né? Ele vinha já de uma tribo, de uma linhagem de chefes da etnia Aja na África, não é? Quando o pai dele foi aprisionado e trazido para São Domingos no navio negreiro. Então ele é filho do escravizado, ele não é africano, tá? E o colono que comprou ele percebeu que ele era uma pessoa fora do comum, deu liberdade para ele na fazenda para que ele cultivasse a horta. Ele acabou casando, teve 8 filhos, né? E perto da casa grande vivia um velho negro chamado Pierre Baptiste, que escolhido como padrinho dele. O Pierre ensinou para ele crioulo, francês, latim e geometria.
O menino cresceu sem trabalhar no eito, eito quer dizer, sem trabalhar na lavoura, tá? É, ele cuidava dos rebanhos das manadas, se tornou cocheiro e depois administrador dos bens e vivos na fazenda. Veja, ele é um escravo, ele é um escravizado que vira o administrador, tamanha a sua inteligência, tá? E quando acontece então a reforma, a revolta dos escravos em 1791, ele vai acabar se unindo aos rebeldes, né? Liderados por eles vão ganhar bastante força, mais ou menos no período que os jacobinos tomam o poder na França. Tem até um escritor, agora me fugiu o nome, que ele tem um livro muito bom sobre isso, que é Os Jacobinos Negros. Ele faz uma ponte entre os jacobinos na França e os revoltosos do Haiti, né? Então, eles acabaram então assumindo o poder de São Domingos, aboliram a escravidão, né? Eles passaram então a condição de libertos e vão colocar no poder o Toussaint de Louverture, né? Ele também vai conquistar a parte que pertence à Espanha e deixa toda a ilha, ele abole a escravidão, tá? Então, entre 1794, no momento que eles estão no poder, em 1802, quem governou foi o Toussaint Louverture. E ele vai tentar reorganizar a economia, mas ele vai sofrer oposição porque ainda tem senhores brancos, mestiços, enfim, tem toda uma cadeia de privilégios que as pessoas não querem deixar de ter, né? Inclusive entre aqueles que foram injustiçados, né? Porque os mestiços, no caso aqui, são os filhos dos brancos com os negros, né? Que a gente chama aqui de mulato, né? Ou alguns vão falar moreno, né? Porque tem medo de falar a palavra negro. Não é ofensa ser negro, né? Mas é uma identificação, no Brasil, é uma identificação da pessoa. Ela que tem que se considerar negra ou não, tá? A questão é que no Haiti, provavelmente como no Brasil, a pessoa que ela estava mais próximo da cor branca, ela tinha privilégios e ela vivia melhor do que a pessoa que era negra, que tinha pernas mais escuras, tá? Bom, o importante então o Haiti é um marco extremamente importante e ele vai incutir bastante medo, por exemplo, em outros países que usam a mão de obra escrava, como no Brasil, né? E vai fazer com que aconteçam vai acontecer com que se mude a atitude diante dos escravizados, justamente porque não adianta, né? Se você puxar demais a corda arrebenta, né? Então aqui no Brasil eles tinham medo de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no Haiti, porque aqui a maioria também era negro, né? Na América Espanhola isso não vai repercutir tanto, mas aqui sim. Então vai se criar uma outra relação com o escravizado aqui, tá? Bom, as colônias da América Espanhola, tá? Ela ficou no período entre 1808 e 1824. O Império Espanhol na América ele cai, ele fica sem ligação com a metrópole, né? E aí as elites locais desses reinos, né? Era dividido em 4 vice-reinos.
vice-reino de Granada, vice-reino do Peru e mais 2 aí. Os nomes não são tão importantes agora, que vocês vão ler depois no livro, com certeza. Né? Então, o que motivou eles a se tornarem novos países, né? E se separar do Império Espanhol? Internamente, tá? Havia descontentamentos sociais e políticos por conta das reformas feitas pelo rei Carlos I e Carlos III. O que essas reformas fizeram? Impuseram um monopólio sobre os produtos, só poderiam ser comercializados com a Espanha. É o pacto colonial, né? Que a gente já falou quando falou sobre a independência da América Portuguesa. Vai reassumir a administração dos impostos, e vai aumentar o rigor na cobrança, vai fazer as pessoas pagarem, né? E vai extinguir o sistema de portos únicos e vai autoriza 20 outros portos da América para fazer comércio com a Espanha. Claro que esse comércio favorecia a Espanha e não os produtores locais. Então essas elites, elas sofrem uma opressão, né? Porque eles não estão ganhando muito dinheiro. Claro que nós não estamos falando aqui dos povos indígenas, tá? Em 1810, no auge ali da coisa, nós temos entre a população, tá? 8 milhões de indígenas, 5 milhões de mestiços, 4 milhões de brancos e 1 milhão de negros. Então, na verdade, todas essas reformas do rei Carlos III e Carlos IV são reformas que elas vão ter mais efeitos sobre a elite da Espanha, né? E quem que era a elite ali? Bom, nós tínhamos três, a gente poderia dizer três, não sei se a gente poderia dizer três classes, né? Mas acho que na prática era isso. Nós tínhamos os espanhóis da Espanha, que moravam lá, que saíram da Espanha, nascidos da Espanha e foram para lá. Eles geralmente eram os administradores da máquina pública, né, dos vice-reinados. Aí você tinha os filhos desses espanhóis, que são brancos, não são indígenas, mas também não são espanhóis, são filhos da terra. Eles são chamados de crioulos. E nós temos a população indígena, tá? Então a gente poderia dizer que os caras da Espanha, eles eram chamados de chapetones, e os nascidos aqui, crioulos, né? Chapetones e crioulos, eles se uniam no sentido de opressão à população indígena. Então, quer dizer, para eles, a independência da América, a gente poderia se perguntar, será que a independência da América foi uma independência para quem? Bom, então, há esse descontentamento, tá? Em 1808, Napoleão invade a Espanha. Aí ele prende o rei, coloca o irmão dele no trono, tá? Eles vão tentar resistir e tal, mas isso não acontece. Então, na América, eles perdem contato, a metrópole perde contato com a metrópole. A colônia perde contato com a metrópole, né? Então, quando eles foram informados que a Espanha estava sem rei, um rei legítimo e tal, né?
Os crioulos, eles vão acabar fazendo juntas governativas. Eles vão tentar lutar para a independência. Eles estão vendo ali uma brecha, uma forma deles se separarem da Espanha, pegarem a independência. Mas por que eles querem isso? Porque isso vai dar mais dinheiro para eles. Essas guerras elas podem ser divididas em duas fases. A primeira fase, que vai acontecer de 1810 a 1814, os habitantes das colônias, liderados pelos crioulos, né, nas cidades hoje que são capitais dos países, Caracas, da Venezuela, Buenos Aires da Argentina, Bogotá da Bolívia e Santiago do Chile, vão formar exércitos e vão lutar pela sua independência, tá? Nesses anos as forças do Bonaparte controlavam a maior parte das Espanhas e os espanhóis estavam ocupados com outras coisas, não podiam cuidar deles. Na segunda fase, de 1814 a 25, começa então, depois que o Napoleão perde, em 1814, né? Aí volta ao trono o rei Fernando VII, né? E aí ele vai tentar restabelecer o absolutismo e vai enviar para a América uma expedição com 10 mil homens para combater esses movimentos de independência, né? Aí é que a coisa toma um outro rumo, né? E aí vão se criar alguns dos heróis, dos grandes heróis da independência da América do Sul, tá? Entre esses dois heróis, tá, os mais importantes aqui é José de San Martín e Simão Bolívar. Olha só como o passado se liga com o presente. Hoje o pessoal fala sobre o movimento bolivariano. Do que ele está falando isso? Do Bolívar. Mas qual a relação do bolivarianismo da Venezuela com Simão Bolívar? Bom, Simão Bolívar é o libertador. A Venezuela diz que há que os países imperialistas, Estados Unidos, dominam a região, dominam tudo, então eles têm que se libertar dos Estados Unidos, né? Tem a ver também com essa questão da tomada do poder, que aqui nós estamos tendo uma independência da América da Espanha, que é a metrópole, e eles estão falando, não, a gente tem que criar um sistema independente dos Estados Unidos. Parece bobagem? Olha, pode ser, mas o fato é que há uma interferência do governo dos Estados Unidos em toda a América Latina. O sistema, por exemplo, bancário, a maior parte dos bancos do Uruguai são bancos dos Estados Unidos. Então a economia deles é dolarizada, é dólar praticamente, tá? Bom, quem é José de San Martín e quem é Simão Bolívar? Os dois são crioulos, fazem parte da elite, tá? O José de San Martín nasce em 1778 em Corrientes, na Argentina, né? Aos 6 anos ele vai para a Espanha, ele estuda, segue a carreira militar, né? Lutou contra o Napoleão, tal, e em 1812 ele volta para a região do Prata e assume então o comando da luta contra os espanhóis. Ele luta com os espanhóis na Espanha e aqui ele luta contra eles, né? E acaba vencendo eles na Batalha de São Lourenço, né? E aí a independência das Províncias Unidas do Rio da Prata foi liderada então pelo San Martín e foi proclamada em Tucumã em 9 de julho de 1816. Depois, junto com um exército com mais 5 mil soldados, ele vai consolidar a independência do Chile. Ele é um herói no Chile, né? San Martín, né? Que vai ser também proclamado como a independência também vai ser proclamada por um outro cara aí, chileno apesar do nome, o Bernardo O'Higgins, que é o líder do movimento chileno. Tem uma estátua lá em Santiago do Bernardo O'Higgins, e tem a Avenida do Libertador. O libertador deles é o Bernardo O'Higgins nesse caso. Ele é mais importante
do que o San Martín nesse momento, por ele ser o chefe local da independência, né? O José de San Martín liberta a Bacia do Prata e vai lá dar uma força pro Chile, pros hermanos, né? E aí depois ele vai com os soldados, com esses 5.000 soldados, para a costa do Peru. Quer dizer, já não é 5.000 soldados, né? Já tem um pouco menos talvez. Enfim, a costa peruana estava protegida por navios ingleses, né? Então ele vai ajudar também, vai colaborar com isso aí. Então o San Martín está ligado à independência da Argentina e Uruguai, de certa forma, porque era uma coisa grande ali, do Chile e do Peru, tá? E o Simão Bolívar? Enquanto tudo isso acontecia, o Simão Bolívar, né, junto com o Exército de Libertação, vai travar uma guerra contra os soldados espanhóis, né? Principalmente ali na região mais ao norte da América, ao norte da América do Sul, né? Da Venezuela, aquela região toda. O Simão Bolívar, ele tinha uma visão, e esse é o ponto mais importante, talvez interessante aí da figura do Simão Bolívar. Ele tinha uma visão, um projeto de América unida. E ele vai celebrar essa ideia na chamada Carta da Jamaica, que ele escreve em 1815, né? E que ele vai falar, não, a gente tem que formar um país só, tipo, do tamanho do Brasil, né? Ele fala assim, ó, é uma ideia grandiosa pretender formar de todo o novo mundo uma única nação, com um único vínculo que ligue as partes entre si com o todo, já que tem uma só origem, uma só língua, mesmos costumes e uma só religião, deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes estados que haviam se formar. Ele queria formar os Estados Unidos da América do Sul, né? Bom, que mais? Agora, então, de certa forma, a gente não vai falar em casos mais particulares, eu acho que tem que ser uma coisa mais geral. Vocês provavelmente vão ver sobre a independência do México, vão mudar os nomes e tal, mas o contexto de todas essas independências é o mesmo, que é o Napoleão, que estabelece poder sobre a Europa, muda as regras do poder lá, ok? Depois de assistir a aula, ou antes, não sei, leia o capítulo do livro sobre a independência da América Espanhola, faça os exercícios, leia os textos adicionais e os vídeos. Um grande abraço.